Aqui é o Natan e todo cabelo bagunçado é considerado belo na antiguidade. Eu sou o Daniel e eu não assisti Noé. Aqui é Rafael, eu tive que aguentar esse vídeo inteiro pedras como Noah. E mais uma vez o Cineplay está no ar. Pou! Natan, você foi assistir a Noah? Sim, eu fui assistir o Noé. Você foi assistir, Daniel, o filme? Não, ainda... Daniel não assistiu, eu assisti, você assistiu também? Eu assisti o filme. Assisti com a minha namorada no shopping. No Guatemi lá, gente. Pronto, falei a verdade. Obrigado. Agora as pessoas sabem que a gente é de São Paulo. Mas por que? Eles não sabiam antes? Caramba! Não sei. É um segredo Você falou? É um segredo. Eu sou da CIA. Se as pessoas deram assassinar a gente. É, claro, porque eles estão falando bosta, vamos lá matar eles. É, só Sim, isso. sobre o filme Noah. O muçulmano vai vir aqui matar a gente por causa do filme Noah. É, só se for mesmo. Ela é Noé. São os muçulmanos conversando. Pra mim é qualquer um conversando na velocidade 5 dentro do filme. Beleza, a gente Você gostou do filme, Rafa? Cara, o filme eu gostei, mas é bem mais ou menos o filme. Você gostou do filme, Dani? Eu não assisti, né? Lembra que eu não assisti? Caramba, ele não. Mas você gostou? Eu gostei do trailer. Porra, é muito bom, né? Eu particularmente gostei do filme. Vamos deixar vocês a par disso, do porquê e do porquê não, certo? Ou não? É isso aí, mais ou menos isso. O que você achou do trailer, Daniel? Achei muito interessante, os efeitos especiais são bons. Russell Crowe, tipo de passagem. Russell Crowe é um ótimo ator, gladiador e uma mente Bom. brilhante de uma lâmpada lampadinada. Você é o cara, o melhor cara desse filme, né? Tem a câmera do Harry Potter, que é muito fã, mas... Até a Hermione Granger magrela. O nome dela é Emma Watson, cara. Ah, é uma Pra boa. mim ela pra sempre vai ser a Hermione Granger. Tá bom, galera, o que diz o filme Noah? É a história do filme, o enredo. Bom, o diretor ele se baseou na Bíblia, tá? O filme não Claro, é um filme baseado. não é seguindo toda a história da Bíblia. Isso. Se você estiver esperando uma história que tá na Bíblia, só que só vê imagens, tá totalmente errado, não é isso que você vai ver. O filme é baseado Isso. em Noé da Bíblia, tá? O diretor ele fez um filme dele. Não, o filme ele começa contando a história da família do Noé, né? Eles vivem na Terra e... São descendentes de Sete, filhos de Adão e Eva. Toda a linhagem terrestre é filho ou de Sete ou de Caim. Caim matou Abel. Então Todo mundo sabe essa história. você tem os humanos que são ruins e os humanos que são bons. Mas, Poucos. peraí, São poucos. quem é? Os humanos ruins são os filhos de De Caim. Caim, são os descendentes de Caim. Então esses são maus. São os caíndos. Eles são os vilões. Sim, eles. Não, assim, não do filme. Eles são pessoas são pessoas ruins. Eles são o lado da humanidade que não é bom. É só isso. Eles E são os lá na filhos maioria. os filhos de 8, os filhos de 7 são os bons. São os bons, isso. No começo do filme, tem lá, contando a história. Adão e Eva. Depois, filhos dele, Abel, Caim e Sete. Caim matou Abel. Todo mundo conhece essa parte. Eu, particularmente, não sabia do Sete. Depois que Caim matou Abel, Caim, ele foge para o Oriente e cria a civilização. Essa civilização, descendente de Caim, são as pessoas ruins. Os de Sete, que é a parte boa, são as pessoas boas, entendeu? E no começo do filme você vê o pai de Noah. Você vê o pai de Noah, com O e H no final. Não, A e H, Noah, Noah. Os descendentes de Caim, eles estão dominando a Terra. Dominando a Terra. Dominando um espaço de terra realmente. Sim, porque ele fala que aquela parte ali é do Criador, entendeu? E o pai de Noé é assassiado perante... Assassiado. Ele comeu demais, ele tá assaciado. E o pai de Noé, ele é assassinado perante ao Noé. Aí o Noé vê o pai dele morrendo e corre. E você tem uma passagem de tempo desse filme, você já mostra a família do Noé. Então, Natan, você lembra do nome dos filhos do Noé? Cara, não lembro. Pra mim é Ronnie Weasley, Percy Jackson e Jafé. Não, tem o Jafé. O anão. Tem o Cano. Porque ele parece um anão. Tem o Jafé. Sim. Tem o Sim e tem o Cam. Então ele vai procurar o avô dele, Matusalém, pra ter. Ele precisa ter certeza do que ele precisa fazer. Porque o Matusalém acho que é o único homem da Terra que ainda tem ligação direta com Deus. Esse é o enredo. Agora a gente vai falar o porquê que o Rafa gostou e o porquê que eu não gostei dele. Então, vem aí a parte dos spoilers. Pra quem não sabe, spoilers é spoilers, então não spoilers. Por que você acha que foi mais ou menos o filme, Rafa? Cara, porque o filme ele tem um ápice, vai num crescente, o filme vai foda. Pra mim, na parte quando Noé abre a tampa da arca, depois que ele tem lutado com os malucos, cara, eu acho que vai foda naquela parte, entendeu? E ele fecha a arca e os filhos dele falam pra ele: pai, por que a gente não pode salvar quem tá lá fora? Então, tem pessoas inocentes lá também. É que ele começa a achar que Deus quer que a humanidade acabe. Porque no filme ele explicou isso, mas a mulher dele não pode mais ter filhos, ele só tem filhos homens, e tem uma mulher lá que ele considera filha dele porque ele achou ela na estrada, assim. Hermione. Que é a Emma Watson. Quando ele tava indo pra um
lugar construir a arca, falar com o avô dele também, o Matusalém, eles acharam ela. Só que ela tinha levado uma faca na barriga, perto do útero. Uma facada. Uma facada. Uma Ela faca. tava levando a faca pra cadeia, É, tá ligado? Tá levando a faca dentro do útero dela. Então ela era estéril. E se só sobrassem os 6, não podia mais ter filhos. Então a humanidade ia acabar. E Noé tava com essa ideia na cabeça. Deus enviou ela e a mulher dele e os filhos dele para acabar a humanidade. Depois que ele conta essa história da criação, de por que a humanidade vai acabar, começa a se desenvolver um conflito idiota no filme, entendeu? Porque a mulher do Noé pediu para o avô dele curar a filha dela. E ele cura, ela não é mais estéril, só que Noé não sabia. E ela tá grávida. E começa a se desenrolar no filme uma história de Noé quer matar as filhas dela se forem mulheres, porque não é para continuar a criação. Vocês colocar na situação do Noé. Vocês colocar na situação do Noé. Você tem uma esposa que não pode mais ter filhos. Você tem 3 filhos homens, mas uma filha que é estéril. O que você acha que Deus pediu pra você? Que a humanidade acabe. Não que pediu, mas que proporcionou, né? Sim. A parte foda do filme pra mim, não sei pro Nathan que assistiu, é que quando ele tá explicando que o Canaã vai enterrar o Sem e a mulher do Sem, e o Jafé vai ser o último homem da face da Terra. Eu acho essa parte foda do filme, quando ele tá contando essa história. Aí depois ele descobre que a personagem da Emma Watson, que esqueci o nome agora, Tá grávida. que ela tá grávida. E, cara, se desenrola nisso o filme. Ele falando, não, vou matar as suas filhas se forem mulheres e tal. Aí ele tem um draminha com a mulher, aí dentro da arca entrou um cara, que era o rei, inclusive, que era descendente de Caim. Teoricamente entrou um homem mau dentro da arca. Começa a se desenvolver essa trama, e o Cã, ele provou carne, que eles não comiam carne, né? Eles achavam que era pecado comer animais. Aí o Cã tá indo pra esse lado do mal, e não tá, aí ele parece um moleque idiota, entendeu? Pra mim, cai Tipo bastante. Edmundo Narnia. Tipo Edmundo de Narnia. É tipo ele. E o filme fica horrível pra mim, né? Até essa parte. Ele vai explicando uma história que pra mim não tem sentido explicar. Ah, cara, eu não concordo com você nesse sentido. O que você gostou do filme? Eu gostei por diversos motivos do filme Noir. Primeiro, Por quê? eu acho que soube retratar bem. Não a história, mas ele me passou uma versão muito boa, entendeu? Concordo. Que explica do jeito dele as coisas, como flui. As coisas que tinha na época que hoje em dia as pessoas falam, pô, mas você deixa uma mentira, né? Mas não, lá explica, que nem a parte dos anjos. Porque assim, no filme tem umas criaturas lá, gigantes. Eles são feitos de pedra e lama. São os gigantes que ajudam Noé e que ajudaram Éden também. Só que um deles, ele vê o Noé. E ele ajuda o Noé. Aí o Noé pergunta pra ele, por que você me ajudou? Ele falou, porque Adão era um homem puro. E eu vejo Adão em você. Eu vejo a mesma luz que vinha Adão em você, entendeu? Eu acho que um outro... Aí todos os gigantes podem ajudar ele. Depois. Quando o Noé tá fazendo a arca, eu lembro no trailer, quando ele tá fazendo a arca, tem um pessoal falando, você tá louco, e tem um conflito disso também. Aqueles caras, aquele personagem principal que tá na linha de frente, ele é descendente de Caim, ele é um caíndo. E ele é o rei daquele povo ali. Ele fala, você está na minha terra. Isso que você está construindo a arca é meu por direito. Tá na minha terra. Tá na minha terra e é meu. E é legal o diálogo que eles têm ali, que você até vê no trailer, que o Noah fala assim, que nada daquilo é dele, que não há lugar para homens como ele. E é legal que quando até ele fala no trailer, ele fala assim, eu estou com um exército, você. Só você. Ele fala, não estou só. Ele tem um criador do lado dele. Mentira, é isso que mostra no trailer. Na verdade, ele tá com os anjos. Ele tá com os guerreiros de pedra lá. Isso que levanta, entendeu? Na hora, assim. Arrebenta todo mundo. Não arrebenta, só ameaça. Que é quando começa a chover e o pessoal quer entrar na arca. Aí... Desesperado. Aí na hora que começa a chover logo de início, todo mundo já... Aí, tem um espaço de tempo ainda desse diálogo até começar a chover. Até começar a arca, começar, né? Não, vou explicar agora. O filme começa com um conflito entre Noah e esse cara. O conflito E as até pessoas, demora, entendeu? Assim, esse cara, ele se aloja na floresta, onde ele tá pegando as árvores, o descendente de Caim. Ele é rei daquela terra. E aí ele começa a construir exércitos. E cara, você vê o que acontece no povo dele, um negócio que até arrepia, velho. Que o diretor soube se tratar isso muito bem. Essa parte Porque ele fala assim, alimentem apenas os homens que possam lutar. Os outros que se foda, ele fala, basicamente. E então uma hora que Noé ele vai lá pro escondidinho, ele se esgueirando pelas árvores, ele vai lá pra ver o povo, sabe? Apenas ver assim, cara, tem gente pegando, tipo, mulher, assim, dos outros, e trocando, sabe? Por um pedaço de carne, porque todos eles estavam famintos. Quem era alimentado era do exército. E eu achei muito boa essa parte que ela constrói o porquê o Noé não quer mais a humanidade.
Isso. Ele vê Você vê ali aquilo também. feio, entendeu? Aquela coisa. Tipo, essa parte eu adorei, porque ele vai construindo o Noé duro, o Noé que não gosta da humanidade. E Isso. até aí o filme tá ótimo. O Russell Crowe, cara, ele como ator essencial pra esse filme. Ele é o único ator que presta dali. Os outros assim, atuaram bem, mas ele, cara, Fez a diferença. Ele se destaca. no começo você acompanha ele, você quer, sabe, você fica ali, torcendo pra ele, né, construindo a arca, lutando contra os caras. Mas chega um outro ponto que ele começa a ficar fissurado com aquilo, até o cabelo dele. Porque senão, o cabelo dele vai acompanhando ele, o cabelo dele acompanha a personalidade dele. E cara, você começa a odiar ele, o mesmo ator que você tava idolatrando no começo, sabe? E no final do filme você entende e você volta, sabe, essa prosperidade, você volta a gostar dele. Então, cara, a atuação dele eu achei muito foda. Tipo, ele fala, se nascer mulher, vou matar. Nascem duas mulheres. Gêmeas. Gêmeas. Quando ele vai matar as filhas dela, ele não consegue matar elas. Ele se sente mal, entendeu? E ele fala até no Ele se redime. É a redenção do personagem. Ele até fala, depois a Emma Watson pergunta pra ele, por que você não matou elas? Aí ele fala, porque eu vi nelas amor. Então, eu gostei bastante dos personagens. Tem um personagem lá, que é o Percy Jackson, e ele é basicamente nós seres humanos de hoje. Ele retrata isso bem, não é? Sim. Porque ele é aquela pessoa dividida. Ele sabe, ele quer seguir o pai dele, mas ele se pergunta, porra, o meu irmão, Tem o o Sam, ele tem a Hermione. Você, meu pai, tem a minha mãe. E eu? E o Jafé, o anão? O que eu vou ter, sabe? Ele queria alguém pra ele, sabe? Ele tava nessa, tipo, pô, onde eu vou ficar nessa história? Ele queria ser alguém apenas. Ele queria aparecer Queria naquela- ter alguém. Ele queria ter alguém e ser também, porque ele se sentia excluído, né? Ele não queria passar o resto da vida com Isso, não queria passar o resto da vida sozinho. Enquanto Porque- o Noé tá procurando sempre, tem uma parte muito engraçada que a Não, Percy Hermione, Jackson. também foi procurar ele. Só que nessa, o avô do Noé que curou ela. Nessa parte. Essa parte é Aí- a parte putaria de graça no filme. Porque o marido dela também começa a procurar ela. E ele acha. E ela sentiu que tava curada, entendeu? E ela decidiu Aí, ter um coito. É Ela decidiu engraçado ter um cara, coito. que ela encontra ele, ela dá um beijo e já tira a roupa. Entendeu? Ah, chave de xereca E dele. é pra ver, Chave de né? buceta, cara. É pra ver que é uma. Não mudou nada, porque muita gente esquece. Quando tá transando, esquece das responsabilidades. Ela tava procurando. Ela e o marido dela tava procurando os irmãos dele. E aí vem a parte Ela que é hilária. foda-se. Aí vem a parte que é Tô hilária. com tesão. É assim, ela chega na arca com o marido dela e o Noé tá na porta. Aí ele fala, e você? Aí eles ficam com uma cara de, ih cara, a gente esqueceu alguma coisa. É muito engraçado. Volta, tipo. Aí é nessa que o Noé Eles vai é pra tipo, você. cigarrinho. É. E você? Puta, sabia que eu tava esquecendo uma coisa. O botijão tava ligado. Então, aí tem uma outra parte também que é na parte da invasão, cara. Quando todo mundo começa a correr e começa uma luta. Os guardiões, eles. Mas eles conseguem invadir a arca? Não, é que tá, um só. Os guardiões eles ficam de barreira, assim, sabe? Eles estão até Ficam destruindo todo mundo assim, batendo e tal, Noé passa por eles. E é legal porque os anjos, que eram os guardiões, eles se sentiam assim, tipo, o criador, o meu pai, não me quer mais, me rejeitou. Cara, até de arrepiar, porque quando um anjo, um guardião morre, ele não apenas morre e vai pra qualquer lugar, ele morre e sobe pro céu. Vai pro paraíso. Deus. Cara, como se nessa Deus tivesse parte, perdoado ele, isso, entendeu? nessa parte os guardiões todos olham assim, ó, e eu falo, o nosso criador nos perdoou, ele foi para casa. Cara, todo mundo faz assim, ó, no meio da luta, ué, comemora, velho. Mas é porque é sério, essa parte de arrepiar, Quando velho. ele morre, ele tá morrendo, ele fala, me perdoe, Deus. Quando ele fala, me perdoe, pá, explode pra cima. Explode ele sobe. Aí Todo mundo grita, comemora. vibra, cara. Porque, tipo, pô, meu pai me perdoou. Agora eu não tenho mais medo de morrer. Vamos morrer, foda-se, vamos ajudar Noah mesmo. E Noah que me teme, entendeu? E é legal também que, sim, eles estão defendendo, eles estão numa barreira, mas os humanos que passam, o Noé arrebenta os caras. Né? E o Noé é um personagem foda esse aí. Ele tá barbudo assim, é careca, ele tá é estiloso, né, Ele cara? tá foda. Depois ele fica louco, fica cabeludo e barbudo. Ele fica zoado. É zoado. Não, então, aí vem o ápice do filme tá foda aí, eu falei, nossa, se acabar agora vai ser foda. E não acaba. Gostei dessa parte que o Rafa não gostou, dessa trama que ele envolve, porque dele estar obcecado de achar que Deus não quer mais a humanidade, entendeu? Porque isso é essencial pro final, entendeu? Não é fodástico. Mas eu gostei, porque aí fortalece. Na parte que você não começa mais a gostar de Noé. Você vê, cara, ele tá louco.
Então assim, eu achei que isso foi legal, isso construiu mais ele. E é legal também porque fortalece mais o personagem do Percy Jackson. Porque com a entrada do rei lá, Que é o rei entrou o rei caindo, isso pelo buraco que ele fez, o rei caindo, e só o Percy Jackson sabia que ele estava lá. Então ele ainda estava dividido, ele ainda não tinha perdoado o pai dele por ter matado basicamente o amor da vida dele, que era pra ele, porque o cara tá falando, não, mata seu pai, seu pai tá ele ficando tá com louco. um sentimento de vingança, né? Ele vai matar seu sobrinho, no caso, mata ele, pá. Então, é chocante essa parte que eles não tem, que nem eu falei, eles não comiam carne. E esse rei, ele fala, os seres humanos, eles são superiores, a gente tem que subjugar todos os animais. Aí ele pega um lagarto assim, arranca a cabeça e começa a comer. Jackson... Aí a partir daí não vai ter mais lagarto no inverno. Não, mas que lagarto, não existem lagartos hoje. Aí tipo, o moleque ele fica chocado. Aí ele fala, não, prova um pedaço. Aí o moleque come carne, entendeu? Por isso ele tem esse bagulho também. Isso é mais metafórico, sabe? Ele tá se Provar desviando carne. do caminho do É pai. basicamente o que aconteceu com Adão e Eva ali, por ter provado também, né? Essa metáfora. Curiosidade. Cara, é legal porque quando nasce, não nasce uma menina, nasce duas gêmeas. E ele, tipo, acabou de lutar com o rei, com Caindo. E o filho dele finalmente decide, o Percy Jackson. Que o Percy Jackson que armou, sabe? Falou, pai, tá tendo um negócio que vem aqui. Chegou lá, o cara atacou ele. E ele ficou assim, tipo, aí você vê na cara dele. Ele não fala nada, mas você começa a entender o que se passa na cabeça dele. Porque ele só fica olhando assim, ó, os dois lutando. Sério, paralisado. Ele não sabe a quem ajudar, o Isso, pai ou ele não o sabe cara. quem ajudar. E quando... Só um adendo dessa cena também, que eu achei uma coisa muito ridícula. Desce o pai das duas meninas, porque o Noé ia matar elas. Ele pega a barra de ferro, ele tá vendo o pai dele lutar com outro maluco, que não devia estar na arca. Ele pega a barra de ferro e dá na cabeça do Noé, cara. Tipo, o filme parou de fazer sentido aí. Ali é realmente, porque... Ele deu a cabeça. Tipo, ele não fez uma pergunta coerente que todo ser humano faz assim. O que tá acontecendo? É tipo, vou lá, meu pai, cara, eu vou matar ele, vou ter que matar ele. Quem é aquele cara? Exatamente. Ele pegou a barra de ferro. Ele foda-se. Ô, você assista. Tá! Foda-se. Foda-se que tem um desconhecido na minha casa há muitos anos. Parou de fazer sentido depois dessa cena pra mim. Mas isso é um tópico só, não foi tanto ruim pra mim. Quando o rei tá quase matando Noah, o filho dele, o Percy Jackson, que tramou essa coisa, que tava em dúvida, ele finalmente decide. Que é quando ele pega uma faquinha e mata o cara. Entendeu? Ele comete um pecado, ele mata. Tanto é que tem uma frase, né, que fala assim, você já matou, agora você virou homem. E a palavra homem no filme é metafórico, né? É, porque os filhos de Caim são conhecidos São como homens, entendeu? Então assim, nós somos homens, por ser pecadores. Os descendentes de Caim, que foi quem matou o irmão, são chamados de homens. Entendeu? Então é muito legal isso, cara, porque você vê coisas que tem o que ainda ele conseguiu retratar ali. É, isso é uma parte que eu gostei do filme, que é um filme atual, entendeu? É, porque ele traz questões da gente mesmo. Da vivência nossa. E é legal, eu gostei do final, porque assim, quando eles chegam em terra, Noé se abandona, mas ele meio que vira um bêbado sem vida. Ele para de viver com a família, ele vai viver numa caverna. Ele vive numa caverna, sabe? Tipo, isolado. Ele virou o mendigo da... Ele virou o mendigo da mendigice, porque não tem tanta coisa lá também, né? E assim, a família dele vira desolada. Aí é legal, cara, porque essa frase eu achei foda. Quando a Hermione vai conversar com ele, tá conversando com ele, perguntando por que ele tá lá, ele fala, porque eu falei com Deus e falei com a minha família. Por quê? Eu falei com Deus e não consegui matar a humanidade, matar as suas filhas, e eu falei com a minha família por ter causado medo, por ter, sido uma ameaça pra vocês. Por não ter sido exemplo pra Isso, eles. é quando ela fala assim, Deus te escolheu por um motivo. Ele não queria que ele fizesse a escolha, se vai ter a humanidade ou não. Ele confiou em você, Noé, em decidir se ia ter a humanidade ou não, estava nas suas mãos. No seu julgamento. Para ele, estava bom qualquer coisa que você escolhesse. Cara, isso eu achei foda. Então, essa cena é quando ele se recupera e vai viver com a família, sabe? E nisso é legal porque o Percy Jackson fez basicamente que nem Caim fez após matar Abel. Ele saiu, ele foi viver em outro lugar. Sim, sozinho. Ele sozinho. Ele falou, aqui não é meu lugar. E ele foi viver apenas sozinho. Sabe? Isso é muito bom. É muito bom. Só. De 0 a 5, que nota você daria? Acho que dou 4,78. Eu dou 3, cara. O trailer eu dou 5. O trailer é 5, barato. Então, se você assistiu o trailer, você se interessou pelo que a gente falou, se você ouviu o spoiler, mas não tem problema pra você, assista, porque nós três recomendamos. Né? Você recomenda o trailer, pelo menos. O trailer é da hora, Assista o trailer, então. Inscreva-se no canal, galera. Curta a página no Facebook, tá aqui embaixo. E não há outro filme melhor do que um outro filme de Noah. É isso aí. Tchau!